Claro? Gênesis, capítulo de número 2, diz: Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Começa por aqui. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra. Toda a planta do campo que ainda estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom, ali há o bdélio, a terra e a pedra sardônica. O nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cush, e o nome do terceiro rio é Tigre, esse é o que vai para o lado oriental da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a árvore dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo o gado, as aves dos céus, todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Podeis sentar. Durante todo este ano de 2012, nós estaremos trabalhando com um grande tema: ame as pessoas e siga em frente. Mas falar sobre o amor não é tão simples assim. Não é simples nem para quem fala e não é simples também para quem ouve. Se levantam muitos poetas que dão uma versão romântica para o amor. E vocês podem perceber nas poesias que sempre existe algum conflito. Todas as poesias que a gente lê que falam sobre o amor, nessa poesia existe um conflito. Alguém que ama e que não é amado. Alguém que ama e sofre porque ama. Alguém que ama a quem não ama. Então sempre existe um conflito que está envolvendo a questão do amor. Por esta razão não é tão simples assim falar do amor, como não é simples também entender o tema, entender a excelência. E nós vamos precisar de um ano inteiro. Nós vamos precisar de todos os domingos. Mas não somente dos domingos, você vai precisar da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta e do sábado também, para poder meditar naquilo que está sendo pregado no domingo, para poder colocar em prática, para poder vivenciar este amor. Este amor que ele toma
a forma de um amor entre amigos, um amor que toma a forma de entre casal, um amor que toma a forma entre filho e pai, e um amor que toma forma entre o crente e Deus. Então o amor ele toma muitas formas. E nós vamos precisar de todo este ano de 2012 para falarmos sobre o amor. Você vai precisar de todo este ano para poder compreendê-lo também. E o início dessa história toda começa aqui com esta mulher chamada Eva. O nome de Eva significa vida. Para nós, no português, nós não percebemos isto. Mas no hebraico, o nome dela é Hayá, é a mesma raiz da palavra vida. E ela ganhou este nome não no dia em que ela foi criada. Ela ganhou este nome depois da queda. Adão, nós lemos aqui no texto sagrado, ele colocou nome em todos os seres viventes. Acontece desta forma. Deus, durante 5 dias, Deus criou toda a natureza. Começando dos céus, terminando na terra. Criou todos as vidas, todos os seres, todos os ambientes, os mares, o céu, a terra, durante 5 dias. Estendeu o universo, cuidou do sol, cuidou da lua. Até ali, ser humano nenhum havia na terra. No 6º dia, ele criou todos os seres viventes que vivem na terra. E no 6º dia, ele criou Adão também. E no 6º dia, ele criou Eva também. E nós ficamos pensando, como que Deus conseguiu fazer isso durante 24 horas? Não se trata de 24 horas. É um período, uma era, uma estação, uma etapa da criação. Essa etapa chama-se dia. Como que nós sabemos que não são 24 horas? É porque Deus, no 6º dia, formou primeiramente os animais. E aí os animais começaram a se levantar da terra. Mas do homem, ele pegou com as próprias mãos e ele plasmou um boneco de argila, um boneco de barro. E neste boneco de barro ele aspirou, ele soprou o fôlego de vida. E este homem, agora se chama homem, não é mais um boneco de barro, ele foi posto em um jardim, num lugar chamado Éden. Havia um lugar chamado Éden, e neste lugar chamado Éden Deus plantou um jardim. A Bíblia diz que Deus fez brotar toda a sorte de árvores que eram comestíveis naquele jardim. E que haviam 4 rios belíssimos que brotavam do jardim e se espalhavam para o mundo, se espalhavam para a terra. E a Bíblia ainda diz que no 6º dia, tudo isso está acontecendo no 6º dia. Deus trouxe todos os seres viventes para que Adão nomeasse esses seres viventes. E aí Adão começou a conviver. Conviveu com os peixes, conviveu com as aves, conviveu com os animais domésticos, conviveu com os répteis, conviveu com os insetos. Adão começou a conviver com esses insetos, macho e fêmea. E ele foi nomeando esses insetos. Foi nomeando os répteis. Foi nomeando os animais domésticos. Foi nomeando as aves. Foi nomeando os peixes. Tudo isso está acontecendo no 6º dia. Sabemos que em 24 horas isso não vai acontecer. E Adão está tomando noção de que todos têm o seu casal. Tem o macho e tem a fêmea. Todos. Tem o leão e tem a leoa. Tem o galo e tem a galinha. Todos. Só ele que não está encontrando entre todos, nem no mar, nem no ar e nem na terra. Ele não está encontrando alguém que ele possa dar o nome que seja parecido com ele. Tudo isso está acontecendo no 6º dia. É então que Deus faz cair um sono pesado sobre Adão. E quando ele acorda, ele identifica imediatamente a sua parceira, uma mulher. E ele tem a ciência de que essa é osso do seu osso, carne de sua carne. E que será chamado varoa, porquanto do varão foi tomado. A palavra varão e varoa, no hebraico, é ish e Ish-a. Então, Ish é varão, é homem. Ish-a é varoa, é mulher. Então, na nossa tradução diz, e será chamada mulher, porquanto do homem foi tomado. E aqui estão eles no 6º dia, sendo criados. São postos ambos no jardim. E Eva começa a ter a sua vida ao lado de Adão. Vai tendo a sua vida ao lado de Adão. Vai aprendendo as coisas com Adão.
Ela não participou das etapas anteriores, ela não participou da nomeação da criação, dos seres viventes, ela não participou, simplesmente foi posta ao lado de Adão. Detalhe, como veio ao mundo. Ambos estavam nus, porque não havia o pecado no mundo e o pecado não denunciava a nudez. Então eles estavam livres, vivendo no jardim do Éden. Não sabemos quanto tempo se passou, mas Eva foi aprendendo como mulher, ao lado de Adão, a como se portar, o que fazer e o que não fazer, porque ela já foi criada em um status de grandeza. Vocês leram no texto que Deus dizia o seguinte: far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Então já tem um adjetivo para ela aqui, já tem uma qualidade para ela. Não é uma ajudadora comum, como o boi que você coloca a carroça nas costas dele e ele vai levar, ou a canga e ele vai levar. Não, já dá uma qualidade para ela. É uma ajudadora idônea. Em outras versões diz o seguinte: que lhe assista, que esteja com ele, o observando, dando a sua opinião, dando o seu ponto de vista, dando a sua sugestão. Então a ajudadora idônea. Aí a Bíblia diz que eles viviam no jardim com todas as árvores da natureza e que Deus, na viração do dia, Deus visitava o jardim. Então todos os dias o Senhor vinha no jardim e estava com eles e conversava com eles e os encontrava nus, andando pelo jardim, cuidando do jardim, cuidando das plantas, cuidando dos animais, convivendo com eles. Acreditamos que este é um tempo em que a humanidade, homem e mulher, convivem com a natureza num grau de perfeição tal que se comunicam inclusive com os animais, conversam com os animais. Não é que os animais falam em voz humana, é que eles entendiam a linguagem dos animais. Eles tinham ciência do que significava o canto do pássaro, ou o que significava o rugido do leão, ou o que significava o sibilar da serpente. Eles entendiam a linguagem dos animais, entenderam? Não é que os animais falavam com voz humana, mas eles entendiam a linguagem dos animais. Esse é um tempo paradisíaco. É um tempo áureo, um tempo de ouro, um tempo em que a mulher é uma ajudadora idônea. O pecado não está no mundo. Convivem muito tempo juntos, muito tempo. E aprende então a qualidade de todas as árvores que estão no jardim, de tudo que é bom para a alimentação, de tudo que é bom para a vida. Não tem o esforço do trabalho, não tem o cansaço do trabalho, não tem a desarmonia do lar. Nada disso existe ali no jardim paradisíaco. E um dia, a Escritura nos diz que estava Eva próximo de uma árvore que Deus já havia dado uma advertência, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E com naturalidade havia uma serpente neste jardim e nesta árvore. Nós acreditamos que esta era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e que a serpente estava enrolada ali. E então começou Eva a conversar com a serpente. Serpente capciosa perguntou: Deus proibiu vocês de comerem dessas árvores que estão no jardim? E Eva respondeu: não, Deus não proibiu a gente de comer das árvores do jardim. E a gente pode comer livremente. Só desta árvore do conhecimento do bem e do mal, nessa a gente não deve nem tocar, quanto mais comer. Então a Eva disse o seguinte, a serpente disse o seguinte: olha, não é verdade isso. Deus sabe que no dia que vocês comerem, vão se abrir os olhos de vocês. Vão se abrir os olhos. E vocês vão ser iguais a Deus. Depois a serpente se afastou. No que a serpente se afastou, Eva tomou do fruto e comeu, diz a Bíblia, e preparou o almoço de Adão e levou para Adão. E Adão comeu também do fruto. Naquele momento em que Adão comeu, então a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. O pecado entrou avassaladora no mundo, uma maneira assim muito grotesca, muito violenta, muito impactante. Porque na hora que eles comeram, a Bíblia diz, se abriram os seus olhos e viram que estavam nus, representando que algo não estava como estava antes. A inocência foi embora, a pureza foi embora, o paraíso se perdeu.
Deus já havia dito: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dele não comerás, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Pelo pecado entrou a morte, e a morte entrou no mundo. Novamente veio Deus na viração do dia, procurando por Adão e Eva, mas não encontrou, porque eles estavam nus e sentiram vergonha, diz a Bíblia, vergonha, e se esconderam entre as árvores do jardim. Se esconderam. Uma tradição diz que a árvore do conhecimento era uma árvore muito grossa. E por dentro do tronco, o tronco era oco. Então, uma tradição diz que eles se esconderam dentro da árvore do conhecimento, dentro do tronco da árvore. E Deus, ele vinha no jardim em forma de vento, e Deus ventava no jardim, porque o vento é um dos símbolos da presença de Deus. O vento ventava, 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 e a voz de Deus chamava: Adão, aonde você está? Adão, aonde você está? E nenhuma resposta se ouvia. Até que eles saíram de dentro da árvore. E saíram e disseram o seguinte: aqui estamos, Senhor. Onde vocês estão? Nós estamos escondidos porque nós estamos nus. Mas quem te mostrou que estavas nu? Porventura, olha como que é a linguagem da Bíblia. Porventura comestes tu da árvore que te ordenei que não comesses? E Adão, tomando a palavra, disse: a mulher que tu me destes por companheira, me deu da árvore e eu comi. Deus perguntou: mulher, por que fizeste isto? Eva respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Deus então disse à serpente: porque fizestes isto, maldita és entre todas as animalhas do campo. Sob o teu ventre andarás por todos os dias de tua vida e comerás pó. Depois, voltando-se para a mulher, disse: porque você deu ouvido à voz da serpente, agora você conceberá a luz, dando a luz com dores. Terás filho com dores. Será multiplicada as dores da tua conceição. E o teu desejo será para com teu marido, e ele te dominará. Voltando-se para Adão, disse a ele: porque destes ouvido à voz de tua mulher, maldita é a terra por tua causa. Do suor do teu rosto comerás, e lavrarás a terra de onde fosse tirado, até que tornes ao pó, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Quando Deus olhou para Adão e Eva, ambos estavam vestidos com aventais feitos de folha de figueira. E Deus tirou a folha de figueira e teceu para eles uma roupa com pele de cordeiro ou de carneiro. E colocou essas vestimentas nele. Mas Deus então tomou uma decisão dizendo o seguinte: olha, agora o homem é como um de nós, conhecendo o bem e do mal. Para que não aconteça que o homem lance mão da árvore da vida que está no centro do jardim, expulsou Adão e Eva do jardim. Colocou um querubim bem na entrada do jardim e uma espada que fazia zigue-zague para que ninguém entrasse por ali. Se viram fora do jardim. Então a Bíblia diz que, passado algum tempo, Eva concebeu e deu à luz um filho chamado Caim e ao seu irmão chamado Abel. Essa é a história de Eva até aqui. Poderíamos terminar, mas então a Bíblia diz que um dia Abel e Caim se levantaram para cultuar ao Senhor. E Abel ofereceu sacrifício a Deus mais agradável do que Caim, porque Abel trazia do seu cordeiro e Caim trazia da agricultura. E Deus atentou para a oferta de Abel, mas não atentou para a oferta de Caim. Então Caim ficou nervoso, porque Deus não estava muito aí para ele. E Deus disse: Caim, por que você está assim irado? Se você fizer o bem, eu não vou receber você também? Mas se você fizer o mal, o pecado jaz à porta. E ele é como um lobo que quer pular sobre você. Cabe a você dominá-lo. Caim não dominou o seu mal. Matou o seu irmão Abel. E trouxe tristeza para Eva. Muito tempo depois, foi que Eva teve um outro filho e chamou o nome deste filho Sete. E ela disse: concebi da parte do Senhor a Sete, no lugar de Abel, a quem Caim matou. E aqui acaba a história de Eva. Essa é a história que eu contei para vocês, resumida, muito resumida. Mas nessa história nós temos muitas lições para entendermos como que o amor de Deus funciona na vida da mulher e na vida do homem, por consequência. Mas na vida da mulher, na vida desta mulher chamada Eva. Primeiro vamos entender a posição desta mulher na criação. Quero que vocês meditem comigo. Que dia que essa mulher foi criada?
Eu disse para vocês, no sexto dia. Ela foi criada no mesmo dia que o homem. No mesmo dia que o homem. E de que natureza que essa mulher foi criada? Da mesma natureza que o homem, a natureza humana. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. E essa mulher? Que posição que ela ocupava no jardim? Que lugar que ela morava no jardim? Num lugar escondido? Não, junto com o homem, no jardim de delícias. Junto com as mesmas árvores, junto com os mesmos rios, junto com os mesmos pássaros, com os mesmos animais domésticos, no mesmo jardim. Não existe nenhuma desqualificação para a mulher, desde o dia da criação, que ela foi criada no mesmo dia, e no mesmo lugar que ela foi colocada, no mesmo jardim. E o que mais aconteceu na vida de Eva? Qual foi a postura dela, a posição dela no dia da tentação, quando o diabo se aproximou? Ou vocês pensam que o diabo também não se aproximou do homem? Se aproximou, da mesma forma como se aproximou do homem, se aproximou da mulher. Mas, da parte do homem, nós não temos o relato. Da parte da mulher, nós temos o relato. Qual foi a postura dela? Qual foi a posição dela na tentação diante do diabo? E, por último, qual que é a posição, qual que é a postura de Eva na geração de seus filhos? Eu quero dizer para vocês o seguinte: na criação, o amor de Deus esteve derramado no coração de Eva quando Deus a igualou. Mulheres, todas vocês, desde as adolescentes, as crianças, até as senhoras mais idôneas aqui, na criação o amor de Deus igualou as mulheres aos homens. Não há no amor essa diferenciação e essa inferioridade que a sociedade impõe sobre as pessoas. Na sociedade que nós vivemos existe inferioridade, sim. Existe discriminação, sim. Existe preconceito, sim, por causa do sexo, de homem, de mulher. Assim como por causa de idade também. Assim como por causa de posição social também. Mas na criação não foi assim. Aos olhos de Deus não é assim. Deus, a Bíblia diz, não faz acepção de pessoas. Deus não faz discriminação de pessoas. Deus não faz distinção de pessoas. Deus, ele tem um nível para igualar as pessoas. E este nível que ele iguala não é o de um nível qualquer. Não é um nível para baixo. Também não é um nível para cima. Mas é um nível para o igual. Para o igual. Eu vou fazer para Adão uma ajudadora que seja idônea. Então, aos olhos de Deus, o amor iguala. O amor vence essa diferenciação, essa inferiorização, essa diminuição. O amor faz isto. E só o amor consegue enfrentar todos os dilemas, todos os protocolos, todas as dificuldades, para reconhecer quem está em situação de desvantagem para aquele que está numa situação de vantagem. Só o amor de Deus consegue fazer isto. Nós vivemos numa sociedade que vai continuar marcando as pessoas com a discriminação. Então as pessoas vão ser discriminadas porque são pobres. Vão ser discriminadas porque são negros. Ou porque são brancos. Ou porque são jovens. Ou porque são velhos. Porque são ricos ou porque são pobres. A sociedade vai continuar discriminando. E nós que estamos na sociedade somos contaminados pelo mesmo ritmo. Porque nós também discriminamos ou não discriminamos. Nós também discriminamos porque é homem, porque é mulher. Porque é jovem, porque é velho. Porque conhece, porque é ignorante. Nós também discriminamos. Mas não era assim no princípio. No princípio o amor igualou Eva com Adão. E Adão a gente sempre ouviu falar que ele é chamado de coroa da criação. O príncipe da criação. E a gente coloca Adão lá em cima. Pois bem, Deus coloca Eva do lado. O amor iguala. E nós, enquanto igreja, enquanto servos do Senhor, homens e mulheres, nós somos chamados a vivermos o amor de Deus para podermos vencer esse negócio de discriminação, de preconceito, de ponto de vista para baixo, que diminui. Nós somos chamados. Se nós não tivermos uma experiência com o amor, nós vamos continuar com preconceito. Nós vamos continuar com diferenciação.
Nós vamos continuar julgando o exterior. E Deus, ele não julga segundo o exterior. A Bíblia diz, o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus contempla o interior. Muitas e muitas vezes Deus deu lição para nós na Bíblia de que Ele pega aquele que está humilhado para colocar entre aqueles que estão exaltados. Hoje mesmo eu estava lendo um texto em Mateus capítulo 23, em que o Senhor Jesus disse, aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Ou, conforme o nosso ditado, os humilhados serão exaltados. Deus, desde o princípio, Deus se mostra inconformado com o fato de algumas pessoas serem demais e outras pessoas tratadas como de menos. Deus, desde o princípio, se opôs a esse tipo de comportamento. Desde o princípio. Ele poderia, naquele ato da criação, ter criado Eva um dia depois. Depois de um dia de descanso, no 7º dia, lá para o 8º dia. Aí ela viria como um apêndice. Ela viria como um step, um sobressalente. Alguém que veio de fora da criação, de última hora. Você já se sentiu assim? Como alguém que é tratado como o de última hora? Todo mundo foi convidado e você não foi. Aí lembraram de você e mandaram um convite. Já se sentiu assim? Todos os nomes apareceram e o seu não apareceu. Mas já que está faltando e tem uma vaguinha aqui, vamos colocar você também. Já se sentiu assim? Deus poderia ter feito isso com Eva? Criado ela lá depois do 7º dia, depois do descanso. Mas nunca, nunca isso esteve no coração de Deus. Que houvesse esse tipo de discriminação para com as pessoas. Para que as pessoas fossem tratadas como seres humanos de segunda categoria, de segunda classe, em segundo plano. Não é assim. Nós somos chamados pelo amor para uma grande responsabilidade em olharmos tanto com a visão direita quanto olharmos com a visão esquerda. Em estendermos tanto à direita quanto à esquerda, porque Deus criou aos pares. E Deus criou em igualdade. Deus criou em equanimidade. Deus criou no mesmo status, no mesmo dia, na mesma posição. E nós somos chamados como crentes a nos levantarmos contra a discriminação. Eu sei que existe piada. Eu sei que existe sarro. Que existe momento de descontração. O problema é quando nós passamos deste momento de piada para uma vida contínua disto. Quando a gente faz aquela piada constante desse aqui que é gordinho, daquele ali que é baixinho, daquele ali que o cabelo é enrolado. Quando a gente faz a piada, momento de descontração a gente dá uma risada, sorriso amarelo, beleza. Mas e quando isso se torna cultura? E quando isso está no coração? Quando eu penso assim mesmo? Quando eu discrimino mesmo? Quando eu não consigo mesmo olhar e conviver com essa pessoa que é diferente mesmo? Aí está o problema. E a gente está sabendo diferenciar a piada da verdade, daquilo que é cultura? O amor iguala, irmãos. E o amor abre oportunidades iguais para as pessoas que são diferentes. O amor dá os mesmos lugares para as pessoas diferentes. E só o amor consegue fazer isso. E é só o primeiro dia que eu estou falando com as crianças de 7 anos de idade aqui nesta noite. De que nós somos chamados a vencermos uma palavrinha chamada preconceito. Uma palavrinha chamada discriminação, acepção, diferenciação, julgar pela aparência. Aos olhos de Deus, isso pode nos conduzir, inclusive, para o pecado. Não foi assim no princípio e não deve ser assim em nossas vidas. Amém? E onde é que Eva foi posta? Eva foi posta no jardim do Éden. Veja. Deus poderia ter criado uma casinha fora do Éden para Eva também, não poderia? Porque afinal de contas o Éden já estava formado. As árvores já tinham brotado. Adão já estava tomando conta. Mas não. Ela foi colocada no mesmo jardim que o Adão. Porque o amor, ele é o amor que ele abriga. O amor não é aquele que ele desampara. O amor ele não desaloja. O amor não arranca o teto. O amor ele não tira a coberta. O amor ele não arranca o prato fora. Ele não arranca as roupas da pessoa. O amor não faz isso. O amor ele abriga. E não abriga em qualquer lugar. Ele abriga no melhor lugar. Aonde é que é o melhor lugar para o homem viver naquele tempo? Não é no jardim? Não é no Éden? Não é onde tem rio, aonde tem flores, aonde tem pássaros, aonde tem árvores? Não é o melhor lugar?
Então é ali que Deus coloca também. Mas quando falta o amor, aí sim. Eu disse para vocês que os poemas, as poesias que existem por aí afora, as canções, o amor é sempre conflitante. Sempre conflitante, ele está sempre guerreando. Então quando falta o amor, aí pronto. Aí entra o tirar o prato. Aí entra em tirar a roupa, tirar o teto, ir para a justiça, cobrar os direitos, bater na mesa, impor aquilo que é certo, que é justo, que é correto. Por quê? Porque o amor esfriou, porque o amor desapareceu. Nós não estamos conseguindo conviver com esta realidade de que falta o amor, de que o amor está ausente. E por causa do amor estar ausente, nós não abrigamos. Nós não colocamos o nosso jardim de Éden. Não colocamos. O Éden é para nós. Aí a gente quer o Éden para nós, mas nós queremos o Éden para a outra pessoa, para a Eva que está próximo de nós. A Eva é da mesma natureza, não é? Ou será que a Eva é um sapo que precisa de um beijo para se transformar numa princesa? Não é um sapo. Não, a minha Eva é uma leoa. Não é uma leoa, rapaz. Não é uma leoa, acredite. Não, a minha Eva é uma flor também. Não é uma flor a sua Eva. A sua Eva é uma pessoa humana, da mesma natureza que você. Da mesma carne, do mesmo osso. E então não deve haver esse tipo de sentimento para dar um tratamento desigual ou de desamor para outra pessoa. E eu falo de homens e falo de mulheres. O amor abriga. O amor ele sofre. Nós vimos aqui no texto de 1 Coríntios capítulo 13. O amor ele sofre tudo. Ele suporta tudo. Ele espera tudo. E ele crê tudo. Por isso que Deus é comparado por uma figura de linguagem com o amor. A Bíblia diz: Deus é amor. Deus é amor. Então, o amor de Deus é um amor que abriga. É um amor que cuida. É um amor que cerca. E não com diferenciação. E não com diminuição. E não fora do jardim. Mas no melhor lugar. No lugar mais protegido. Mais próspero. Mais próximo dele. Nós somos chamados, enquanto igrejas do Senhor, a tomarmos esse tipo de posição, esse tipo de postura. Você é chamado como crente para ser desta maneira, para ampliar o seu coração, porque pode ser que o seu coração esteja muito apertadinho ultimamente, não seja nenhum jardim do Éden ultimamente. Pode ser que o seu coração ultimamente está muito espetado, muito cheio de espinhos, muito cheio de facas, muito cheio de amarguras, muito cheio de rancores, muito apertadinho, e não é nenhum jardim do Éden. E você é convidado a igualar o amor de Deus, dizendo o seguinte: olha, o meu amor, ele abriga também. O meu amor, ele cuida também. Ele protege também, ele cerca também, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa aí é a característica do amor. Mas nós temos que querer conviver. Uma pergunta que fica no ar: mas se você der esse tipo de amor para as pessoas, se você der esse tipo de amor para o seu marido, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, se você der esse tipo de amor para as pessoas, o que você vai receber em troca? Qual vai ser a sua retribuição? Será que você vai receber amor de volta? Vai receber carinho de volta? Será? Aí o apóstolo Paulo, que já está no túmulo, esperando a ressurreição, ele nos diz o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós ceifaremos. Não nos cansemos de amar. A Bíblia nos diz que Jesus amou os seus discípulos, e da mesma forma que os amou desde o princípio, os amou até o fim. Mas será que esses discípulos não deram motivos para Jesus ficar com raiva deles? Se afastar deles? Menosprezar eles? Será que eles não deram motivos? Ou se tornaram passarinhos bonitinhos voando e cantando? Não! Continuaram sendo os mesmos pecadores, os mesmos pescadores, os mesmos homens que eram anteriormente. E dando muitos dissabores para Jesus. Mas a Bíblia diz que assim como ele os amou no princípio, os amou até o fim. A Bíblia diz: amou ao ponto de tomar a cruz sobre os seus ombros, porque Deus já havia amado o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que nele
fosse salvo todo o que cresce. Então nós somos chamados a ter esse tipo de amor em nosso coração. O amor de Deus, aquele que colocou a Eva em pé de igualdade com Adão, e aquele que colocou a Eva para morar no mesmo jardim. Mas houve uma situação ruim na vida de Eva, e que foi a tentação. O que nós temos que fazer na hora da tentação? Serve alguma coisa para nós, o amor, na hora da tentação? Ou será que nós não passamos por tentação de nenhum tipo, de nenhuma maneira? Por que nós caímos em tentação? Por que a tentação fala tão alto, fala tão forte em nossos corações? Por que nós quedamos? O amor não está presente? Deus não estava presente ali? Por que Deus deixou que Eva caísse? É porque o amor confia sempre, em todas as situações, em todas as circunstâncias, irmãos. A Bíblia diz que o amor ele não arde em ciúmes ou em desconfiança. O amor confia sempre. O amor precisa desse lastro para ele poder descansar. Porque é aquilo que nós vimos aqui. Eu vou despejar todo o meu amor sobre a outra pessoa. E à medida que eu vou amando a outra pessoa, eu vou confiando nela. Eu preciso confiar nela. Eu preciso confiar de que ela, na hora que estiver passando por tentações, este amor, ele faça ecos. Ele dê um discurso. Ele seja uma palavra, ele seja uma presença. E é por isso, então, que Deus não impediu que Eva ali caísse. Porque o amor de Deus já estava derramado sobre o coração dela. E ele precisava confiar nela, assim como ele confiava em Adão também, assim como ele confia em você também. Quanto mais você se aproximar e for cheio do amor de Deus, tanto mais confiável você será aos olhos do Senhor. Deus confia, Deus ama, e o amor confia também. Nós somos chamados para isso, para amarmos de tal maneira, com tanta força, com tanta energia, que a gente não entre em uma crise existencial de desconfiar de todo mundo, de desacreditar de todo mundo, e pensar que todo mundo está com má intenção para o nosso lado. Vez por outra eu falo para vocês aqui um versículo bíblico que o Senhor Jesus disse o seguinte: sejam simples como as pombas, prudentes como as serpentes. O amor nos torna simples como as pombas. Eis que vos envio como ovelhas em meio aos lobos. O amor nos torna ovelhas. Mexe com a nossa natureza. Nós somos chamados para isso. A amarmos e não a ficarmos nesse tipo de desconfiança eterna das pessoas. Vamos dizer sinceramente. O Senhor Jesus ele disse assim: seja o vosso sim um sim, seja o vosso não um não. O que passar disso é de procedência maligna. Você consegue acreditar numa pessoa quando no que ela está dizendo? Para você esse sim é um sim e o não é um não? Ou você já levanta um será? E aí você já faz um inquérito em volta. Uma desconfiança. E pulga atrás da orelha. E pé atrás. E vai que... Você fica nesse tipo de postura. O amor está falho aí. Nós estamos falhando no amor. Não é que a gente vai ser o bobinho, o tolinho, o otário. Não é isso. Mas a gente não deve viver essa crise permanente de desconfiar de todo mundo e de todos, porque está todo mundo querendo puxar o meu tapete, está todo mundo querendo colocar uma faca nas minhas costas, está todo mundo querendo a minha posição, e eu não confio. Não, até confio em você, mas não confio na outra pessoa que está com você. Estamos sendo desaperfeiçoados. Então, irmãos, o amor confia, mesmo na hora da tentação. E aquele que está sendo tentado, o amor confia em você, mesmo na hora da tentação. Amém? Terminando, meus queridos. Essa mulher, Eva, depois da tentação, que ela caiu, ela teve 3 filhos. E ela teve que tomar conta desses filhos. E nesses 3 filhos que ela teve, ela sofreu muito. Muito. Ela sofreu com Abel, porque Abel morreu. E ela sofreu com Caim, porque Caim, além de matar Abel, ainda construiu uma cidade de pecado para ele. Ela sofreu muito por causa dos seus filhos. E ela poderia ter desistido, afinal de contas, ela perdeu os 2 filhos. Ela perdeu Abel e ela perdeu a Caim. Mas aí, pouco tempo depois, ela teve um outro filho, um terceiro filho chamado Sete, no lugar de Abel que Caim havia matado. O que isso significa? O amor, ele aperfeiçoa.
e a forma com que o amor aperfeiçoa, os caminhos com que o amor aperfeiçoa, eles não são dos melhores. E isso é uma verdade. A Bíblia diz que aprove a Deus aperfeiçoar o príncipe da nossa salvação por meio daquilo que ele sofreu. Por meio das aflições, consagrou Jesus, aperfeiçoou Jesus. Como é que o amor nos aperfeiçoa? E essa é uma palavra difícil de eu pronunciar para vocês. O amor, ele nos aperfeiçoa no sofrimento. O sofrimento, ele está receituado para nós. Receituado sim, ele está na prescrição médica. O sofrimento não é para a nossa destruição. Não é para nosso aniquilamento. O sofrimento que existe, porque com dor darás à luz e terás os seus filhos. O sofrimento que marca a tua história é uma ocasião de aperfeiçoamento, porque o amor, ele aperfeiçoa. Se Eva tivesse sido perfeita, ela não haveria caído na tentação, correto? Caiu na tentação porque não era perfeita, precisava passar por aperfeiçoamento. E como é que ela ia passar por aperfeiçoamento? Pelo sofrimento. Que tipo de sofrimento? Justamente com os seus filhos, Abel e Caim. Justamente dentro de casa, dentro da sua estrutura familiar. E o amor que havia em Deus, ele veio aperfeiçoando Eva por meio destes sofrimentos, porque foi um grande choque para ela. Primeiro, quando ela caiu. Segundo, quando ela foi expulsa do jardim. Terceiro, quando ela teve o seu primeiro filho, Caim. E depois, quando teve o seu outro filho, Abel. Outro choque quando um matou o outro, porque começou aquela inimizade dentro de casa. Só choque. Outro ainda quando Caim foi expulso da presença de Deus e construiu uma cidade só para ele. Muitos sofrimentos vieram sobre a vida de Eva. Muitos. Essa mulher poderia ter desistido da vida, porque já teve 2 filhos e a vida estava um desgosto. Estava ruim de viver. Poderia ter se suicidado, desistido de tudo, mas não. Teve um terceiro filho chamado Sete, no lugar de Abel, que Caim havia matado. O amor aperfeiçoa. O amor, ele leva a gente para frente, irmãos. Ele nos dá força, nos dá ânimo, nos dá energia. O amor, ele nos torna, aguerridos, apesar do sofrimento existir. Nós conseguimos sonhar de novo, apesar de o sofrimento existir. Nós conseguimos gerar um outro filho chamado Sete, apesar de nós termos perdido nosso Abel. Nós conseguimos levantar a cabeça, apesar de nós termos caído. O amor nos aperfeiçoa. Não dá para nós querermos viver emancipados do amor, sem amor. Não dá. E estou repetindo tantas vezes essa mesma palavra, que pode se tornar redundante, para poder enfatizar que existe algo muito mais importante do que sermos prósperos, do que sermos felizes, do que nós conquistarmos os nossos sonhos. Existe algo muito mais importante do que cumprirmos o nosso papel religioso, muito mais importante do que construirmos a nossa casa. E esse mais importante, o apóstolo Paulo falou, é o amor. Ele tem que estar presente em nossa vida, em nosso coração. Em nossa vida, em nosso coração. Tem que estar presente nas nossas atitudes e nas nossas palavras também. Ele tem que estar presente no nosso culto e no nosso canto. Nas nossas orações e no nosso sono. Tem que estar presente. Ele precisa estar presente. Nós sabemos que ele pode se ausentar. Porque o sofrimento, ele mitiga o coração, ele machuca o coração. E nos torna pessoas que desconfiam, de pessoas diferentes, afastadas de Deus. Já o amor tudo edifica, diz o apóstolo Paulo. Não dá para nós queremos viver sem este elemento em nossa vida. Não dá. Não dá para nos tornarmos empreendedores se nós deixamos de lado o amor. Não ao empreendimento, mas simplesmente o amor. Não dá. Cristo não queria se tornar um grande pregador. Ele é o salvador dos pecadores por causa do seu amor. Cristo não quer altares, ele não quer andores, ele não quer santuários, e ele não quer casa cheia. Ele quer homens e mulheres que entendem que o amor de Deus constrange a gente, para que a gente entenda que se um morreu por todos, logo todos morreram. E aqueles que vivem não devem viver para si, mas sim por aquele que por eles viveu, morreu e ressuscitou.
Se nós não colocarmos na nossa pauta diária, constante, na nossa agenda constante, eu vou amar as pessoas. Porque o que está me atrapalhando é a falta desse amor. Eu vou amar as pessoas como elas são.
Amém.